Você está ao vivo. Boa noite, galera. Vamos ver se está tudo funcionando aí. O áudio do lado de vocês, a imagem. Deixa um joinha no site, no chat aí, fala alguma coisa no chat para a gente ficar a par ver se está tudo funcionando corretamente. Opa. O Gabriel Paranhos já falou aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do TrendView, em parceria com a Trendline 365. Hoje a gente recebe um convidado especial, é o Inácio Andrade. Ele tem mais ou menos a mesma idade de criptomoedas que eu. Eu sou lá de 2016, ele também vem estudando e investindo nas criptomoedas desde 2016. Ele investe principalmente em Bitcoin, e acredito que muitos de vocês aqui já conhecem ele. Mas, por favor, se apresente, Inácio. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado aí, Gabriel. Então, você já fez um resumo, é isso aí. Eu estudo e invisto já tem uns 5 anos, né, mais ou menos, desde 2016. E isso é um universo que atrai muito minha atenção. Então, desde 2016, eu nunca parei de estudar, de buscar sobre esse tema, né? E cada vez mais venho me aperfeiçoando e descobrindo coisas novas. E eu acho que é importante compartilhar um pouquinho desse aprendizado aí com o pessoal. Boa. Então, Inácio, eu queria primeiro te conhecer um pouco, assim. Vamos voltar lá para 2016 para me ver exatamente como que tu conheceu as criptomoedas, brevemente, para a gente daí já tocar para o assunto do antifrágil. Brevemente, como é que tu conheceu as criptomoedas? Alguém te apresentou? Você viu na internet? Como foi teu primeiro contato? Beleza. Então, eu comecei minha carreira, digamos assim, de investidor lá por volta de 2013, 2014. E a caminho natural de toda pessoa que começa a investir é conhecer sobre renda fixa. Então, eu comecei a estudar muito sobre renda fixa. E chegou um momento que ali você satura. Então, você quer algo novo, quer algum assunto que traga mais alguma curiosidade, um nível a mais. Então, aí, conheci o universo das ações, o mercado de renda variável. Comprei muitas ações, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, aprendi muito. E depois disso, eu comecei a estudar sobre algo chamado hedge, que como é que você pode proteger sua carteira? Você tem a sua carteira de ações, de renda fixa, de vários investimentos, mas ela fica vulnerável, à economia. Então, qual a maneira de você proteger a sua carteira? E aí, comecei a estudar sobre dólar, sobre ouro, e eu queria comprar ouro. Só que aí, com ouro, eu descobri alguns problemas. Primeiro, de quem eu vou comprar? Onde é que eu vou guardar? Eu queria ter o ouro físico. E eu encontrei várias barreiras. Questão de segurança, eu vou guardar em casa, eu não vou poder contar a ninguém, enfim. E aí foi quando eu comecei a procurar uma alternativa. E o transporte também. Exato. E você não sabe se está comprando um ouro verdadeiro. Você vai comprar. Existem algumas empresas que vendem e entregam pelos correios. Mas qual a garantia que você tem que realmente aquilo é verdadeiro, não é falso? Recentemente a gente viu aí na China um esquema que estourou que alguns bancos estavam guardando ouro falso. Ele tinha a mesma densidade, mas só por fora. Por dentro era um pedaço de chumbo. Então eu comecei a pesquisar. Como tem ouro? Aí, então, foi quando eu descobri que existia um negócio chamado Bitcoin. E acho que, como toda pessoa, o primeiro impacto que você tem quanto a isso é, como assim, o dinheiro digital? Como é que isso funciona? Será que isso funciona? Não é golpe? E eu comecei a pesquisar, tinha receio no começo também, mas aí fui descobrindo uma comunidade aqui em João Pessoa, onde eu moro, e tinha um grupo de pessoas que estudava isso já há um bom tempo, já estava dentro desse mercado, enfim. E aí comecei a ter contato com essas pessoas, Jean é um deles,
né? Ele está participando aí com a gente também. E comecei a entender mais sobre o assunto e ter mais segurança, né? E só então foi que eu comecei a adquirir bitcoins. Muito legal. Eu tive uma história um pouco parecida, não tão parecida. Quando eu me interessei por investimentos e muito rápido já conheci essa coisa dos gráficos, de análise técnica, então eu tive um acesso ao TradingView bem cedo. E aí, naquela época, o Bitcoin era negociado em $500, $600, e eu não entendia o que era aquilo. E aí eu fui buscar informação, enfim, mais tarde, e eu acho que eu fui investir mesmo um ano depois, em 2017. Então, eu também tinha um interesse por mercado financeiro, também tinha interesse por ações, mas o Bitcoin era uma coisa um pouco mais distante de mim, e eu fui aprender sobre ele depois. E eu peguei bem aquela época de muita volatilidade, 2017 ali foi uma loucura, uma loucura. Sim, foi muito bom. Foi bom. Eu ganhei a mesma quantidade que eu perdi, então saindo 0-0 no fim das contas, foi uma lição, né? Foi interessante negociar Bitcoin naquela época. Faz parte da curva de aprendizado, né? Acho que todo mundo acha que, não, agora eu vou ficar rico. Não é bem assim. Até você realmente entender o que é isso, é melhor você ir devagarinho, porque se você tiver alguma perda, pelo menos não é algo que vai ter tanto impacto na sua vida. Então, ganhar e perder faz parte do aprendizado. Sim, sim. E eu acho que isso vem até vem junto com o assunto dessa noite, que é antifrágil, né? Você vai desmiuçar isso pra mim hoje, que eu tenho um conhecimento super raso, e eu acho que eu fui fragilizada no mercado nessa época. Eu acredito. Pelo seu relato, eu também concordo. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre o tema. Eu separei alguns tópicos aqui que eu acho importante a gente abordar, mas antes de entrar em si no tema, eu queria trazer um pouquinho do mundo que a gente está vivendo hoje. Existe uma terminologia que configura um pouco do universo que a gente vive hoje, que é chamado o mundo VUCA, ou em português, o mundo VICA. Não sei se todo mundo já ouviu, mas o que essa sigla significa, né? É um mundo em que existe volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É basicamente o que a gente está vivendo hoje, né, com o coronavírus. Eu trabalho de casa, eu trabalho no escritório, eu uso máscara, não uso máscara, eu posso sair, não posso sair, eu estou empregado, não estou empregado, eu tenho salário, não tenho salário. Então, assim, isso é um pouco do resumo que a gente está vivendo no mundo hoje. E isso é extremamente importante para detalhar um pouco mais sobre o que é fragilidade e antifragilidade e como que isso se encaixa no mundo de hoje, né? O assunto de hoje que eu vou abordar, ele é baseado nesse livro aqui, ó, Antifrágil, do escritor Nassim Taleb, tá? Ele é um libanês que mora nos Estados Unidos e ele é um estatístico, ele é professor e também tem um fundo de investimentos. Esse fundo de investimentos dele, ele aplica a teoria que ele defende aqui no livro, tá? Então, vamos lá. Quando se fala em fragilidade, geralmente o que se vem à cabeça, né? É algo que é fraco, que não resiste a uma desordem, que não resiste a um estresse. Uhum. E para ilustrar um pouquinho desse exemplo, eu vou trazer aqui uma taça de vinho. Então, uma taça de vinho é um copo feito de vidro extremamente fino. E qualquer impacto que você cause nessa taça, ela quebra, ela não resiste. O estresse causado na taça, ela não resiste e se quebra, né? Então, esse é um pouquinho do conceito de fragilidade, acho que todo mundo conhece. Mas qual seria o oposto de frágil, de fragilidade? Eu acho que as primeiras palavras que vêm à cabeça é o quê? Robusto, resistente? O que veio à tua cabeça aí? Resiliência, eu pensei primeiro. Mas... Resiliência. Resistente, resiliente, robusto.
Só que essa terminologia não define muito bem o oposto de frágil, né? O resistente, o robusto, ele aguenta o impacto, né? Ele resiste. Então, a forma dele não é alterada. E aí, qual o exemplo que eu posso aplicar a isso? Eu vou trazer um pouco da mitologia grega, da mitologia egípcia, que é a fênix. Acho que todo mundo conhece a história da fênix. É um pássaro que, quando ele morre, né, ele ressurge através do fogo, ele ressurge da mesma forma que ele existia, né? Então, esse seria um pouco do exemplo do robusto, do resiliente. Mas ainda assim não é o oposto do antifrágil, do frágil. Então, o Nassim Taleb, com essa obra que ele fez, ele forjou o termo que é o oposto do frágil, que é o antifrágil. O antifrágil, ele se beneficia com o estresse, ele se beneficia com o caos. Então, tudo aquilo que causa impacto nele, ele fica mais forte, ele muda, tá? E aí, o exemplo que eu posso ilustrar, agora sim, com um exemplo grego, é a Hidra, que é aquele ser mitológico que ele tem várias cabeças. Mas por que ele tem várias cabeças? Sempre que você golpeia e arranca uma das cabeças da Hidra, vão surgir duas novas no lugar. Então, ele muda, mas ele muda com um aspecto de ficar mais forte, melhor. Então, esse é o conceito de antifrágil, né? É o oposto do frágil porque ele se beneficia, tá? Então, ele se aprimora com estresse, ele aprende, ele se transforma. Jean, e aí como é que estamos nos comentários? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo bem até aí? Posso avançar? Tudo tranquilo, pode continuando. Pode continuar. Beleza. Então, quais são as características do frágil, né? Tudo isso que eu estou trazendo aqui, no final eu vou direcionar para a questão de investimentos, mas tudo isso pode ser aplicado à sua vida, tá? Tanto a questão do mundo VUCA, né, ou do mundo VICA, quanto a questão do frágil e do antifrágil. Isso pode ser aplicado a investimentos, à sua vida, a qualquer coisa que você vá fazer. Então, quais são as características do frágil, né, ou do côncavo? Se você for colocar isso num gráfico, o frágil, ele vai ter uma curva descendente, ele vai ter uma curva para baixo, sendo que o ganho que você pode ter é pequeno ou limitado, e as perdas que você pode ter são ilimitadas. Então, ele é uma curva para baixo, por isso que ele é côncavo. Você tem mais vantagens você tem mais desvantagens do que vantagens, né? Os seus ganhos são pequenos e suas perdas são grandes. E o antifrágil, que é o oposto disso, ele é convexo. Então, no gráfico seria uma curva ascendente. Ele pode começar abaixo do zero, né? Você pode ter perdas limitadas, mas seus ganhos são ilimitados. Você vai ter mais vantagens do que desvantagens, tá? E aí, um pouco de exemplos do que é frágil. Eu vou trazer aqui uma história do peru de Natal. O que tem a ver o peru de Natal com fragilidade? Porque algumas coisas podem se passar por antifrágeis, né? Ou você achar que ela é antifrágil quando, na verdade, ela não é. E aí entra o exemplo do peru de Natal. O cara, ele compra o peru de Natal e ele, todo dia, vai lá e dá comida para o peru de Natal. Na visão do peru, ele está sendo alimentado todo dia, para ele está tudo maravilhoso, né? Só que tem um problema. Quando chega ali por volta do dia 23, 24 de dezembro, o cara vai lá e mata o peru. Então, ele é completamente frágil. Isso pode ser aplicado também em esquemas de pirâmides financeiras. Por quê? Muita gente diz, eu coloquei um investimento lá, né, nesse esquema, e todo mês eu recebo o pagamento. Ok. Enquanto ela estiver pagando, está tudo certo. Só que no momento que ela sumir e os seus pagamentos forem juntos, e o seu investimento for junto, né? Então, isso também é um exemplo de investimento frágil, né? Então, o que eu quero dizer aqui? É que não importa a frequência com que você tem os acertos. Porque se você tiver um único erro, você vai à ruína, você perde todos os seus investimentos. Então, mais importante do que ganhar é saber se proteger da perda,
tá? E essa é uma das características de investimentos que são frágeis. Agora, o oposto disso. Um exemplo de antifragilidade. Vou trazer para cá a taxa Selic. Por exemplo, a taxa Selic é a taxa que baliza os juros da economia no Brasil. Você não sabe quanto que vai estar a taxa Selic amanhã. Por quê? Depende de um comitê, chamado Copom, que eles vão definir qual vai ser essa taxa. Ela pode subir, ela pode baixar, né? Ultimamente ela vem caindo reunião após reunião. Porém, o que você pode controlar? Você não controla a taxa de juros, mas você pode controlar a sua exposição aos investimentos que estão atrelados a elas. Então, você não está exposto ao evento, né? Você está exposto às consequências daquele evento. Então, por exemplo, quantos por cento do seu portfólio, da sua carteira, que estão atrelados ao CDI, por exemplo, né? Aí sim, você tem controle. Eu quero colocar mais investimentos que estejam atrelados ao CDI, ou eu quero deixar menos investimentos que estejam atrelados ao CDI. Sobre isso, você tem controle, você controla a sua exposição. E dessa maneira, você não está preocupado com o evento em si. Você está preocupado em ter alguma exposição àquele evento. E aí existem várias ferramentas para você se expor a esse evento, tá? Só beber uma água aqui. Claro, hidratação é importante. E aí, Jean, tudo tranquilo? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário importante? Tem aqui um questionamento do Silverco. Ele está perguntando que gostaria de ver exemplos reais de coisas antifrágeis e investimento antifrágeis também. E gostaria de parabenizar pelo tema. Show, beleza. Então, eu já dei um exemplo de como você pode se expor, né, o exemplo da taxa Selic, né, que você pode se expor ao evento, mas você não fica dependendo do que exatamente vai sair aquela decisão, tá? E aí, eu acho que o maior exemplo que pode se trazer de antifragilidade, antes de chegar ao Bitcoin, são opções, derivativos, contratos futuros, né? Que aí o Jean com a Trendline, eles têm até um curso gratuito que trata sobre isso. O que é um contrato futuro? Você vai fazer uma aposta em algum ativo, por exemplo, soja. Ao invés de você comprar a soja, de você ter que ter a fazenda para plantar, para colher, para vender, né? Então você tem todos esses problemas que vão te expor, você simplesmente pode comprar um contrato dizendo que vai comprar aquela soja a um valor X. Você não tem o risco de ter aquela soja, né? Independente de chegar naquela data que foi combinada, aquele contrato ele vai ser executado. Se ele tiver ao valor que foi combinado, você pode ter um ganho ou uma perda. O que você pode perder geralmente é limitado quando você compra o contrato, porque você paga no momento que você adquire o contrato, né? Então, sua perda é limitada, mas o seu ganho ele pode ser limitado, porque se no momento que você vai executar aquele contrato a soja se valoriza, então você pode se beneficiar de toda essa valorização. Você tem a chance de tomar uma decisão depois que o evento aconteceu, e não ficar se preocupando com o que acontece antes. Você se planeja e executa uma ação, e tem o benefício de esperar que ela aconteça, né? Então, você não precisa ficar tendo essa preocupação o tempo todo. E, para fechar esse tema, nós temos o Bitcoin que ele se encaixa perfeitamente no mundo VUCA, que é o que eu comentei lá no início, que é um mundo que ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Bitcoin, desde a sua criação, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, então ele nunca para. Por ele nunca parar, ele está exposto o tempo inteiro a choques, a desordem, ao caos. E quem acha que nunca aconteceu tentativas de ataque, de sabotagem, isso aconteceu em toda a história do Bitcoin. A questão é que por ele
está exposto o tempo todo, ele consegue ter um aprendizado e se beneficiar com isso. Por isso que ele é antifrágil. Por exemplo, em 2017, se eu não me engano, aconteceu uma tentativa de alterar o tamanho do bloco do Bitcoin. Não, vamos aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin para 2 mega. Não vamos. Vamos manter com 1 mega. Então, isso foi uma tentativa de ataque à rede. Isso envolveu muitas pessoas e a maioria das pessoas optou por manter o status que era o atual do Bitcoin e não houve essa mudança. A grande vantagem dele é que ele está exposto o tempo inteiro. E por ele estar exposto o tempo inteiro, ele tem chance de aprender e se beneficiar com isso. Né? O caos está o tempo todo ali em torno dele e ele consegue aprender com isso. Tá? E deixa eu ver se tinha mais algum ponto. Acho que é isso, Gabriel. Em relação à antifragilidade que eu queria atrelar ao Bitcoin, era justamente esse. Por você estar exposto o tempo inteiro, você permite que você tenha uma curva de aprendizado. Né? Então, isso te permite errar, que era o que a gente estava conversando aqui no começo sobre como é que a gente conheceu o Bitcoin, se a gente ganha, se a gente perdeu. Sim. Mas por te permitir que você aprenda errando, você entende. Não, esse caminho aqui não vai dar certo. Mas você pagou um pequeno custo. Né? E o benefício que você está tendo agora é enorme. Então, você teve uma perda limitada e agora, com esse aprendizado que você tem, você pode replicar e aplicar várias vezes e ter esse benefício agora para o resto da sua vida. Né? Então, esse é um pouquinho do conceito que o Taleb ele traz e eu tentei trazer mais para o lado dos investimentos, mas eu acho que isso pode ser aplicado em qualquer coisa na sua vida. Tá? Uhum. Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre isso? Certo. Então, mesmo se o mercado sentir algum estresse, não quer dizer que ele vai ser frágil a isso. Por exemplo, mesmo que o Bitcoin sofra ataques, ele não vai ser... ele pode sofrer uma volatilidade, mas ele vai aprender com isso e ele vai se tornar mais forte com isso. Basicamente Sim. É isso. E a gente poderia dizer a mesma coisa sobre as crises financeiras, vez após vez, 29, 2000, 2008, 2020? Poderia ser a mesma coisa? O que tu acha? Certo. Tá, vamos lá. Sobre as crises, existe um aspecto muito forte aí de fragilidade. O antifrágil, ele visa sempre um sistema geral. Então, por exemplo, nós temos um sistema financeiro que é controlado por governos. E sempre que a gente tem uma crise, o que é uma crise? Você tem uma alocação errada de capital. Existem empresas que não dão lucro, que não estão atendendo às necessidades das pessoas, né? E por elas não darem lucro, elas devem quebrar, tá? Por quê? Para dar espaço para que aquele capital que estava investido naquela empresa vá para um outro lugar que seja produtivo. O grande problema é que o sistema financeiro atual que a gente tem hoje, ele não permite que isso aconteça. Sempre que a gente tem uma crise, o que acontece? O governo, ele imprime dinheiro e resgata essas empresas. E aí cria aquelas empresas que são chamadas de empresas zumbis. Ou seja, elas não dão lucros, mas continuam recebendo investimentos e aportes, então elas têm muito caixa e conseguem se sustentar por anos. Só que quando o dinheiro acaba, por ela não ser lucrativa, ou ela precisa captar novos investimentos, ou ela quebra. Só que aí os governos não permitem que elas quebrem. Tá? O Uber é um exemplo disso. Por muito tempo, ele não deu lucro. E ainda hoje, ele não é uma empresa muito lucrativa. Tá? E aí tem várias outras, principalmente do setor de tecnologia. Né? Uhum. E 2008, que foi a crise mais recente, foi um exemplo disso. Tá? E hoje, o que a gente está passando é justamente isso. Você está vendo aí, pacotes econômicos. O que é? O governo ele vai lá e cria dinheiro e injeta, ele dá subsídios para essas empresas para que elas continuem funcionando. A gente vê que empresas, mesmo na crise, elas dão lucro. Qual o exemplo? A Amazon. No Brasil, a Magazine Luiza. Sim. A Magazine Luiza disparou. Por quê? Ela entende... É extremamente lucrativa.
Exatamente. Porque estão atendendo a demanda que realmente é real. Já ao contrário disso, existem empresas que estão atendendo a demanda porque o dinheiro era tão fácil que o investimento que não era viável em momentos de vacas magras, digamos assim, que os juros está muito alto, elas não seriam viáveis. Quando o crédito fica muito barato, essas empresas conseguem captar recursos e aí passam a existir. Só que ela está drenando o recurso de uma empresa que realmente existe uma demanda real e está criando uma empresa que provavelmente vai se tornar uma empresa zumbi. Mas o que eu queria dizer com isso? É que o sistema financeiro, por ele não, hoje, né, o que a gente tem hoje, por ele não permitir que essas empresas quebrem e todo o dinheiro seja realocado realmente para onde precisa, ele se torna frágil. E cada vez mais ele fica mais frágil, porque sempre que acontece uma crise, vão lá e resgatam essas empresas, principalmente os bancos, né? A de 2008 foram os bancos e as seguradoras. Então, existiam bancos que não eram, naquela época, que não eram para estar existindo hoje. Eram para eles terem quebrado, por quê? Eles fizeram negócios errados, maus negócios. E aí ele não paga o preço por estar fazendo isso e ele acaba contaminando todo o sistema. Um exemplo que, se esse exemplo não ficou claro, é o exemplo da aviação. Por exemplo, quando um avião cai, aquelas pessoas que estavam no avião são prejudicadas. Só que aquele acidente ele serve de exemplo para que não seja repetido e toda a aviação se torne mais segura, né? Era um pouquinho disso que eu queria ilustrar. Dá para dizer que a aviação é antifrágil, então. Muito Sim, bom esse exemplo. Sim. Outro exemplo eu vou trazer um pouco mais para a natureza. Por exemplo, uma grande floresta que tem queimadas pontuais é saudável para ela porque limpa toda aquela folhagem seca que poderia criar um grande incêndio e destruir a floresta inteira. Então, uma queimada pontual que aconteça naturalmente acaba prevenindo que seja criado um incêndio muito maior que poderia vir a destruir toda aquela floresta. É um pouco do que também eu falei aí do sistema de aviação e é o oposto do nosso sistema financeiro. Sempre que tem um pequeno incêndio, os governos vão lá e tentam apagar. Só que toda vez que ele apaga aquele pequeno incêndio, ele está permitindo que o incêndio maior aumente sua probabilidade de acontecer. Nossa, sensacional. Eu tenho uma pergunta, Inácio, aqui, até para a gente linkar um outro conteúdo também do Taleb, como você fala muito bem, probabilidade de um evento ocorrer. E o Taleb tem no livro dele, A Lógica do Cisne Negro, uma abordagem que a gente poderia, justamente a partir dessa questão de probabilidade de um evento ocorrer, linkar com o mercado financeiro. Então, para introduzir o tema do cisne negro, poderia explicar para o pessoal que não conhece o que é essa teoria que o Taleb coloca no livro? Claro. É um assunto muito importante. O Taleb ele tem uma obra vasta, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de antifragilidade, mas o que um termo que ele traz em uma outra obra dele, que é chamado cisne negro, é bastante pertinente para essa conversa. O que é um cisne negro? Isso foi um termo cunhado lá no século XIX por um inglês, porque ele só enxergava cisnes brancos. Então ele acreditava que por ele nunca ter visto um cisnes negros não existiam, né? O que isso representa para a teoria do Taleb? Um cisne negro é um evento que ele é totalmente imprevisível, tá? E ele traz um grande impacto em todas as esferas. Aí tem muita gente que comenta que o Covid-19 foi um cisne negro. Não, o próprio Taleb comenta que o Covid-19 não é um cisne negro, porque pandemias, elas acontecem, existe um ciclo, né, digamos assim, elas acontecem de maneira recorrente, tá? Então, você poderia se preparar para evitar, você como pessoa poderia se preparar para evitar essa pandemia. Mas eu não vou adentrar tanto nesse tema. A questão é que um exemplo de cisne negro foi, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o ataque a Pearl Harbor, que é o porto lá dos Estados Unidos, que acabou colocando ele na guerra. Então, os japoneses eles sabiam, mas os americanos não sabiam. Então, isso foi um evento de alto impacto
e totalmente imprevisível para os americanos. Eles acabaram destruindo uma parte da frota da marinha e o porto. Outro exemplo, o ataque às Torres Gêmeas. Tá? Então, lógico, os terroristas sabiam, mas todo o restante não sabia, não tinha como você prever isso. E o exemplo mais recente foi o tsunami que aconteceu lá no Japão e acabou atingindo a usina nuclear de Fukushima. Quando é que você vai prever que vai acontecer um tsunami, que ele vai atingir uma usina nuclear e vai causar todo aquele problema? Então, eu trouxe aí 3 eventos que são de alto impacto e totalmente imprevisíveis, né? Mas por você não saber quando ele vai acontecer, ou se ele vai acontecer, não significa que você não pode se preparar, tá? Então, trazer de novo aí o exemplo da pandemia. Digamos que daqui a 50 anos acontece uma nova pandemia de um novo vírus, e um exemplo básico que você poderia fazer é estocar alimento enlatado. No momento de calmaria, você tem um estoque de alimento enlatado, não tem valor nenhum. Mas em um momento de pandemia, em que os recursos ficam mais escassos e a questão do trabalho, que a gente está vendo aí, é totalmente afetado, você tem um estoque de alimentos extremamente valioso. Né? Então, você paga um pequeno custo de estocar aquela comida, mas o benefício que você pode ter é desproporcional, você não consegue nem medir isso. E aí entra a questão da antifragilidade. Né? Em eventos que ele chama até de eventos de cauda longa. O que é isso? Imagina um grafo que tem aquela curva, o eixo X, o eixo Y, e tem uma curva. Então, o final da curva que vai se aproximando do eixo da horizontal, ele tem uma probabilidade menor de acontecer. Mas quando ele acontece, ele causa um grande impacto. E é justamente assim que o fundo de investimentos que ele gere, ele age. Ele coloca, são pequenos investimentos, ele paga um custo baixo por isso, mas que, acontecendo algo que afete aquele investimento, ele tem um ganho inestimável. Isso era uma coisa que eu não sabia. O Taleb, ele coloca dinheiro em alguns fundos específicos, visando acontecimentos que podem vir a acontecer. Muito pertinente, não sabia disso. Bem interessante. Tem uma teoria, Gabriel? Não necessariamente visando vontade, que, caso algo aconteça, ele vai se beneficiar com aquilo. Então, é uma pequena aposta que ele faz, ele paga um pequeno preço, mas que o prêmio que ele pode ter é incalculável, digamos assim. É como um estoque de enlatados, né? Exatamente. Pode falar, Jean. Esse tema aí, como a gente pode abordar dentro do mercado financeiro, imagina que no mercado de derivativos, é como eu tenho aqui uma Petrobras, e eu compro uma opção para ter direito de comprar a Petrobras a R$50. Então eu vou pagar 1 centavo, 2 centavos. E aí, de repente, ocorre um fato, como já ocorreu o pré-sal, e a ação ela vai e sobe 500% em um dia. Então, daí surge a estratégia chamada estratégia do pozinho, ou a estratégia do pó, que é ter alocação de recurso bem pequeno em evento que ninguém acredita que pode ocorrer, e se porventura ocorrer, todo mundo que não estava preparado vai ser prejudicado, e você que já previu, já planejou, vai ter um resultado melhor. É como eu agora chegar e falar que vou ter um contrato futuro de dólar a R$8. A pessoa olha no mercado e fala, mas 5,20 agora por que 8? Sim, isso é algo que nós não planejamos e não temos ideia que vai ocorrer, de repente ocorre. Qual é a diferença? É a fatia do capital que se aloca nesse recurso. Perfeito. E daí o Inácio muito bem já falou a questão do criptoativo, do Bitcoin. É justamente uma forma de se defender de algo inesperado que pode ocorrer. Um caso prático, se o governo vai e limita teu saque agora a um salário mínimo por mês, a tua reserva que fica no banco, e agora? Se o governo confisca, então veja, isso não é de fato um cisne negro, porque é previsto, já ocorreu, mas um planejamento que você vê que ser feito é pela lógica. Aquilo que todo mundo acha improvável de ocorrer, quando ocorre, gera um impacto maior. Teria, Inácio, alguma outra relação no mercado que a gente poderia aplicar essa questão de previsibilidade ou níveis de antifragilidade?
ele consegue alocar no níveis de tal determinada ação é mais antifrágil, menos antifrágil? Há essa hierarquia de níveis? Tem sim. Mas antes eu queria só complementar o exemplo que você deu do dólar, né? Você, por exemplo, eu vou comprar um contrato de ter direito a comprar dólar a R$8, mas hoje o dólar está 5 e pouquinho. Vai que acontece alguma coisa e o dólar dispara para R$15. Então você vai ter a chance de comprar dólar a R$8 e vender a R$15. Você pagou, como o Jean disse, vou pagar 50 centavos para ter o direito de comprar dólar a R$8. Aí você, você está pagando caro, mas dólar é R$5 hoje. É só que, se acontecer algo e leve o dólar a R$15, você pagou 50 centavos para comprar dólar a R$8. E vai poder vender ele a 15. Então, quase 100% aí em cima de lucro, né? Em relação ao Bitcoin, onde é que ele se encaixa nisso? Em relação ao sistema financeiro. Você tem um sistema financeiro que é extremamente frágil, como a gente já comentou anteriormente, porém, o Bitcoin, ele é um sistema paralelo. Então, se o exemplo que Jean deu, você só pode sacar R$900 por mês, mas você tem muito mais dinheiro guardado e não consegue acessar. E aí você gastou R$20 mil para comprar um Bitcoin. Provavelmente, caso aconteça isso aqui no Brasil, o Bitcoin iria disparar. E aí, algo que você pagou R$20 mil poderia estar valendo R$150 mil. Então, esse é um exemplo prático da antifragilidade, né? E até uma alternativa ao sistema financeiro que a gente tem hoje. Sobre os níveis de antifragilidade, em relação ao Bitcoin, por exemplo, existem alguns indicadores que mostram o nível de fragilidade dele. Aí seria algo mais técnico, acho que não valeria tanto a pena abordar aqui. Mas não é somente um indicador, você consegue juntar vários indicadores e vou trazer um exemplo. O Bitcoin ele precisa ser minerado. E hoje a mineração ela é algo extremamente profissional. Então, exige muito recurso e empresas foram criadas para executar essa atividade. Um dos níveis de antifragilidade que poderia ser medido existem muitas empresas que estão minerando Bitcoin ou apenas 2, 3 grandes empresas estão concentrando o poder de mineração. Isso seria um indicador de fragilidade. Quanto mais descentralizado, quanto mais distribuído, quanto mais empresas estiverem nessa atividade, significa, primeiro, que ela é lucrativa, então a empresa que entra, ela vai continuar a desenvolver suas atividades, né? E evita a concentração. Então, esse seria um exemplo prático de medir o nível de antifragilidade. E aí existem vários outros indicadores que você fazendo uma composição deles, você pode chegar, lógico, isso vai ser muito subjetivo, eu posso enxergar de uma forma, você pode enxergar de outra. Mas com essa composição você pode determinar, para mim, nesse momento o Bitcoin está antifrágil, então vale a pena eu alocar um pouquinho aqui do meu dinheiro, porque se acontecer qualquer outra coisa, ele pode se beneficiar. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Vou fazer a primeira do Silver Cole. Ele fala o seguinte: a economia americana seria antifrágil, já que eles têm o dólar a seu favor, e que é uma reserva de valor, e gera liquidez para o mundo. O dólar não tem lastro, e eles podem emitir a moeda. Então, ela seria antifrágil, a economia americana? Ele trouxe alguns fatos aí relevantes, né? Por exemplo, hoje o dólar, por muito tempo, a humanidade utilizou o ouro como reserva de valor. E em 1971, o presidente americano acabou quebrando esse vínculo. Então, todas as moedas no mundo hoje, nenhuma delas possui lastro, tá? Elas são criadas basicamente na confiança do governo. Tá? E como toda mercadoria, o dinheiro ele é uma mercadoria. Então, como toda mercadoria, aquela mercadoria que tem um grande volume, geralmente ela tende a valer menos. Porém, como o dólar ele é distribuído para o mundo inteiro, todos os países usam o dólar como reserva de valor, né, ele demora um pouco mais a perder valor. Então, esses pacotes econômicos que estão sendo criados aí,
eles vão entrar na economia americana e acabam chegando em todos os países do mundo. A economia americana, ela não é antifrágil pelo simples fato de que a gente comentou antes aqui. Toda vez que existe uma crise, o governo vai lá e socorre as empresas. O exemplo mais recente que tem é de 2008, e que o governo resgatou bancos que deveriam ter quebrado porque eles fizeram maus investimentos. Tá? Isso está acontecendo de novo. A crise que está acontecendo agora não é exceção. Então, na minha opinião, por esse motivo, a economia americana ela não é antifrágil. Ela pode se tornar antifrágil caso ela adote uma moeda, né, ou qualquer outra mercadoria que o governo não tenha o controle sobre isso. Por quê? Sempre que o governo tem controle, a tentação para criar mais dinheiro ou essa nova mercadoria é muito grande. E isso acaba desvalorizando. É muito poder. Então, o poder está concentrado. Antifragilidade é muito sobre distribuição. Né? E aí, o Bitcoin ele se encaixa perfeitamente nisso. Mas, na minha opinião, a economia americana não é antifrágil justamente por causa disso. Eu tenho um outro ponto que eu gostaria de colocar também nesse tocante da economia americana, que a gente pode até ver, é que muito lá é baseado no seguinte: a gente tem o título do Tesouro Americano, que o mundo inteiro compra como um ativo que vai proteger contra algum problema que ocorra. Só que imagina, como nós estamos aqui falando de probabilidade, que a humanidade pare de comprar o título do Tesouro Americano e vá comprar um outro ativo. Imagina que a China cria um ativo e puxa para si a demanda do mundo por título. E o mundo pare de comprar o título do Tesouro Americano. O que é que vai ocorrer na prática? O Tesouro Americano vai ter que aumentar a taxa de juros para tentar atrair mais pessoas. Então, isso, aumentar a taxa de juros, vai gerar um problema na economia. Veja, nós estamos falando de fatores altamente previsíveis que podem ocorrer e que prejudicariam a economia americana. Então, isso é um sinal que ela não é antifrágil. Uhum. Perfeito. Temos mais alguma pergunta aí, já? Alguma observação? Tem 3 perguntas na fila. A próxima aqui é do Gabriel Paranhos, e ele pergunta o que você poderia considerar hábitos antifrágeis? Hábitos antifrágeis, no geral, assim, bem aberto. Ele mandou hábitos antifrágeis. Talvez a gente estava falando alguma coisa específica na hora e a gente já se perdeu. Talvez, vamos ver se o Gabriel quer reelaborar a pergunta e a gente passa para a próxima. Pode ser, Gabriel? Beleza. E então, do Silverco, se a estratégia do pozinho não seria uma loteria nesse caso, tentar fazer diferentes pontos, e eu acho que a próxima pergunta dele até complementa essa. Quer que eu leia já? Pode ler. No contrato futuro, ele tem prazo de vencimento e custa caro para rolar o contrato sem saber a data de um evento externo possa acontecer. Então, se a estratégia do pozinho não seria loteria. Eu acho que todo investimento que você não faz com planejamento, ele se torna loteria. Tá? Então, esse comentário do Silver, é isso? O Silver Co, acho que é de Corporation. Silver Co. Então, esse comentário do Silver, eu acho que tem muito a ver com planejamento. Né? Por exemplo, se eu acredito que o Bitcoin daqui a 5 anos ele vai estar valendo $300 mil. Então, se eu me planejar para fazer um contrato futuro para comprar Bitcoin daqui a 1 ano, por, sei lá, $20 mil, né? $20 mil perto de $300 mil, na verdade eu não pagaria nem esses $20 mil, eu pagaria apenas uma fração, né? Mas que me daria o direito de comprar a $20 mil. E digamos que no momento que esse contrato vencesse, o Bitcoin estivesse a $300 mil. Então, eu acho que entra muita questão de planejamento. Né? Você enxerga algo, acha que aquilo pode ser viável e vê o custo-benefício. Se o benefício pode ser maior, não é uma garantia de que ele será, mas de que ele pode ser maior e o custo disso perto do benefício é pequeno, eu acho muito válido.
Mas, lógico, não é algo que você deve fazer colocando todos os seus investimentos, né? Como todo investimento tem que ser planejado e sempre tem que ter uma parte do seu capital alocado de maneira que você saiba o que está fazendo. A estratégia de contratos com pozinho é bem específica, né? Não, inclusive, isso leva... Existem pessoas que ficam ricas com isso, como também existem pessoas que quebram toda a economia da sua vida. Então, não é algo que é para ser feito de qualquer jeito. Demanda um certo estudo e um certo planejamento. Tá. Acho que o Gia quer falar alguma coisa? Eu gostaria só, já que é a parte de derivativos, eu deixar aqui dois pontos que a gente viveu ultimamente e que deixa bem claro na prática o que ocorre. A estratégia do pó, originalmente, ela é mais para defender, ou seja, mais para proteger o capital, que é o conceito, de fato, de ficar um planejamento antifrágil. Vamos imaginar a Vale no dia de Brumadinho, no dia daquele fatídico acidente de Brumadinho. Não é algo que você espera que vai ocorrer. Então, a gente viu a Vale cair de R$55 para R$40. E só que se não tivesse uma proteção, eu acho que tá falhando. É óbvio, não é uma proteção... Acho que está falhando seu áudio, não sei se é só aqui. Um valor pequeno para defender a carteira. Um outro fato corriqueiro que faz... A outra parte que eu é o seguro do carro, que a gente não faz para usar, faz unicamente para proteger. Mas pode continuar. Tá. Deu para entender, porque aqui para mim falhou, mas eu não sei se para vocês... Eu posso resumir o que ele falou. Eu vou pegar o exemplo do seguro... falhou aqui para mim também. O exemplo do seguro do carro. Né? Ele trouxe o exemplo de Brumadinho, mas vou resumir com o seguro do carro. Essa estratégia de contratos futuros, a estratégia do pozinho, ela serve para você utilizá-la como seguro. É justamente o que você faz com o seguro do carro. Você faz um seguro, você paga um valor pequeno, perto do valor do carro, para que, lógico, você não vai querer usar esse seguro, né? Mas caso aconteça, você vai ter o seu bem reposto, né? E ter ele garantido. E você pagou apenas uma pequena fração daquele bem para que ele, caso venha a ser danificado, ele seja reposto. Perfeito. Então, voltando à pergunta do Gabriel sobre os hábitos, ele quis dizer que ele criou hábitos que vão prevenir de futuras propagações de vírus, como deixar o sapato fora de casa, a máscara e quando estiver gripado. Isso pode ser considerado um hábito antifrágil? Acho que é hábito do cotidiano mesmo. Ah, tá, entendi. Então, todo hábito ou toda ação ou atitude que ajuda a mitigar um risco ou diminuir a probabilidade de que ele aconteça, na minha opinião, pode ser considerado antifrágil, sim. Traz um pouco o que a gente veio comentando, né? Você paga um pouquinho, faz uma pequena ação para ter um benefício. No caso do Gabriel, ele está fazendo uma pequena ação, o quê? Deixar o sapato fora de casa, usar o álcool em gel, usar a máscara. Então, são pequenos gestos que, no geral, vão te trazer um resultado que é não adquirir o vírus, ou pelo menos diminuir a probabilidade de que você contraia o vírus. Acho que a antifragilidade, além de falar de distribuição, fala de probabilidade, né, também. Uhum. Sim. Acaba diminuindo a probabilidade de propagação e contração do vírus. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade de deixar aí. Enquanto isso, vamos trocando uma ideia. O Silver continua achando que, assim como o seguro de carro, um derivativo também custa caro. Então, é uma questão de ponto de vista mesmo. Sim, não sim. tem o que fazer. Mas é uma questão de estratégia. A pessoa que vai fazer um hedge desse jeito vai pagar por isso. É claro que tudo isso é pensado antes, como já foi falado aqui. Eu acho que é isso que eu estou dizendo. Questão de investimentos, ela é muito subjetivo, né? Da mesma maneira que eu posso interpretar algo como positivo, eu estando vendo a mesma coisa que você pode interpretar esse algo como negativo, né? O exemplo do seguro do carro, ok, eu concordo que é caro, custa caro, mas é caro em relação ao quê? É caro em relação ao valor que você está pagando ou em relação ao bem que você vai ter ele como garantia?
né? Se você tem um carro de 50 mil reais e você paga R$ 1.500, ok, você pagar R$ 1.500 de uma vez é caro, mas você não sabe, se você sair de casa, o carro pode bater, o carro pode quebrar, enfim, qualquer coisa pode acontecer. Aí você vai estar pagando um pequeno valor para evitar que essas coisas aconteçam, ou pelo menos que, caso elas aconteçam, você não seja prejudicado. Mas aí concordo plenamente que isso varia muito, é totalmente subjetivo, né? Cada pessoa pode enxergar de uma maneira diferente. Bom, a gente está quase na reta final da nossa live. Inácio, tu quer falar mais algum ponto específico sobre a antifragilidade? Ficou pendente alguma coisa aí? Como é que tá aí do teu lado? Não, eu acho que eu consegui passar por todos os pontos. Jean e vocês conseguiram contribuir também trazendo tanto perguntas e apontamentos aí do chat e outros temas que tem a ver, né, também com antifragilidade, como a questão do cisne negro. Então, acho que deu para a gente trabalhar, pelo menos de maneira introdutória, né? A ideia que não era aprofundar, era mais trazer um conceito que relativamente é novo. Acho que poucas pessoas ainda conhecem ou já ouviram falar sobre esse termo, sobre esse conceito. E eu acho que pelo menos a gente conseguiu construir aí um conhecimento básico para que as pessoas conseguissem entender o que é antifragilidade, como você pode se comportar, né, de uma maneira antifrágil e como você pode investir também de uma maneira antifrágil. Acho que o recado conseguiu ser passado de uma maneira interessante e legal. Eu, sem dúvida, aprendi muito. Eu tinha um conhecimento muito raso, como eu até falei para vocês mais cedo, sobre antifragilidade, e eu não tinha essa aplicabilidade no investimento. É bem interessante esse ponto, eu nunca tinha pensado isso. E eu queria, sobretudo, além de te agradecer, eu queria também que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho, pessoal. O pessoal que está assistindo aí, ter acesso. Depois eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, aqui embaixo. Beleza, Gabriel. Então, eu faço um trabalho de cunho educativo, né? Eu tenho uma página no Instagram, e aí vou pedir para a galera já seguir também, @Inácio Andrade Cripto, tá? Se você jogar Inácio Andrade, provavelmente vai aparecer minha foto, que era essa da abertura aqui do evento, tá? Tem um site também, que aí no site eu consigo trabalhar conteúdos mais densos, né? Eu trago artigos, faço traduções também de temas que eu acho relevante, e tem um canal no YouTube, também Inácio Andrade Cripto, o site é inacioandrade.com.br, então, quem puder me seguir aí, vai estar me ajudando, dando força a disseminar um pouquinho sobre o conteúdo de Bitcoin, tecnologia, economia, antifragilidade, enfim, sempre tento abordar sobre esses temas aí, e se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu responder por aqui, pode me mandar por lá que eu com certeza vou responder. Show de bola, show de bola. Galera, já tá atualizado aqui embaixo. O Instagram, o site e o YouTube também. Sigam ele em todos os lugares. E só me resta agradecer então, Inácio. E ao Jean também, por essa participação, por essa noite de aprendizado. Eu também queria agradecer, né, pela oportunidade aí do TradeView. A gente já teve uma outra conversa no halving do Bitcoin, né, foi muito interessante. Então acho que a gente vem construindo algo interessante, e agradecer ao pessoal do Tradeline aí, em nome do Jean, que está participando aqui com a gente. E muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom para mim, espero que tenha sido bom para todo mundo também. Perfeito. Vejam a live do halving, foi bem legal. Já aconteceu, mas foi legal. Tá bom? Uma boa noite a todos. Até breve. Até dia 5, né, Jean? Perfeito. Até dia 5, né? Muito provavelmente dia 5 de agosto, a próxima live da gente. Aqui agradecendo a todos que acompanharam, também ao Inácio. Sempre muito bom ouvir. Inácio é uma pessoa que tem um vasto conhecimento do mercado. E agradeço também ao TradeView proporcionar essa oportunidade para debatermos alguns temas que não são normais, né? Algo bem diferente do cotidiano que a gente vê. E é um tema bastante interessante, porque realmente a proteção é aquilo. Obviamente, cada um tem o seu planejamento, mas é um ativo bem legal para trabalhar. Até a próxima e boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.